O mesmo bolsonarismo que nos agride cotidianamente. De um mesmo líder que jamais respeitou as mulheres. Não respeita sequer aquelas que são aliadas. Agora, Carol Detoni, por exemplo, candidata em Santa Catarina ao Senado, é, na verdade, na prática, substituída por mais um filho de Bolsonaro. Porque na lógica da extrema-direita, as mulheres são a fraquejada. As mulheres são aquelas que participam da política a partir da autorização. Então, por mais que Diego Garcia, como relator, busque aqui estabelecer a condenação de Carla Zambelli, não foi uma responsabilidade nossa, da oposição, não foi uma responsabilidade dos deputados que, sinceramente, hoje querem se posicionar, mas ela não é vítima, porque ela adentrou e ocupou este espaço. E aqui vai uma reflexão, que eu peço a atenção dos senhores, deputado Pompeu de Matos, deputado Helder, prezadas colegas, dependesse de Carla Zambelli e da forma com que ela foi utilizada pelo bolsonarismo, as eleições de 2022 teriam sido maculadas pela invasão das estruturas do TSE, não apenas pelo hacker que ela contratou, mas os nossos mandatos estavam colocados em xeque. Nós fomos eleitos e eleitas em 2022. Então aqui nós estamos diante da seguinte questão. Liberar Carla Zambelli é homenagear aqueles que tentaram fraudar as urnas, que tentaram atacar as eleições legítimas, que atacaram o voto que os senhores e senhoras receberam nas urnas. Porque se Carla Zambelli e o hacker, e todos estes, mas sobretudo ela, representando Jair Bolsonaro, neste crime, tivesse, deputado Patrus Ananias, conquistado, atacar como pretendia o sistema do TSE, e como atacou o sistema do Supremo Tribunal Federal, nem os nossos mandatos estariam preservados. Por Jair Bolsonaro e a trama golpista, Carla Zambelli colocou este Congresso Nacional em xeque. Ela fez isso sozinha? Não. Ela fez amando, em conluio com Bolsonaro e com os golpistas. Os mesmos que produziam com Braga Neto o punhal verde e amarelo para assassinar o presidente Lula, tinham para Zambelli uma missão: entrar, adentrar os espaços do Poder Judiciário e tentar comprovar internamente no Brasil e fora que o sistema era violável. O que ele tentou fazer por muitos anos, atacando as urnas eletrônicas, ela tentou fazer a seu comando. Então quem hoje coloca Carla Zambelli numa prisão lá na Itália, quem definiu o destino dessa mulher, que rompeu com a dignidade da relação com seus eleitores, para colocar-se contra a Constituição, colocando não a pátria acima de tudo, não Deus acima de todos, mas o mito falso, porque todo mito é falso, todo mito é um bezerro de ouro a ser estruturado, tocando e utilizando inclusive da religião e da boa-fé das pessoas. O mito, o bezerro de ouro, o bezerro das joias, o bezerro de ouro da corrupção, do ataque à Constituição, às instituições, aos brasileiros e brasileiras, aquele que ria dos que sofreram da pandemia, porque não tem amor ao próximo, aquele que odeia as mulheres e que foi condenado também por danos morais, por ofender as mulheres, com a resistência, deputada Érica Cocai, por todas nós que fizemos nessa casa, nós que nunca baixamos a cabeça, nós sabíamos, em algum lugar, no nosso inconsciente, nós sabíamos qual seria o destino de Carla Zambelli, usada, violada, violentada, usada por Jair Bolsonaro e hoje numa prisão na Itália. No entanto, nós não podemos, nós não conseguiremos estender o perdão, porque ela foi condenada. E porque nós não podemos viver um estado de impunidade. A impunidade, em todos os crimes, é o elogio ao criminoso. Naquele que comete o feminicídio, ele começou muito antes, atacando moralmente a mulher, a dignidade dela. Naquele que comete a violência contra uma família, nós não podemos aceitar a impunidade, como nós podemos aceitar a impunidade de autoridades. Autoridades deveriam ser aquelas pessoas que cumpram com o objetivo principal da política, que é produzir o bem comum com o protagonismo das pessoas, como eu aprendi com meu querido Olívio Dutra. Digo aos senhores e senhoras, o bem comum existe quando nós temos sim, no nosso fundo da alma, compaixão inclusive, eu não quero dizer que sou movida por nenhum resquício de raiva ou qualquer coisa contra Carla Zambelli. Não é isso que move o meu voto. O meu voto aqui é movido por encontrar hoje no presidente Hugo Mota uma omissão que nos jogou essa determinação de trazermos para cá o que ele talvez não tenha tido coragem de fazer no ambiente e na força da sua cadeira. Tanta força para arrastar para fora do parlamento Glauber Braga. Tanta força por cometer o maior ato de censura do período da redemocratização, colocando para fora do plenário os jornalistas, as jornalistas e pisoteando os meios de comunicação desse Brasil. Eu não aceito a censura de Hugo Mota, porque eu me movo pela Constituição. Mas eu não aceito também que no mesmo dia, na mesma hora, pensem em o destino de quem tentou comprometer todo o sistema eleitoral e político do Brasil, Carla Zambelli, e tentem caçar Glauber. Eu não aceito a nova dosimetria, eu não aceito a pseudo-anistia. Eu seguirei nas ruas e no próximo domingo é lá que eu estarei, ao lado do povo, mobilizando
para dizer que esse parlamento não é feito por traidores e traidoras, é feito por gente que defende a Constituição, porque nós estamos aqui, como a família de Rubens Paiva permaneceu. Mas Carla Zambelli, foram os bolsonaristas, foi Jair Bolsonaro e os seus colegas de partido que a colocaram nessa condição. Muito obrigado.